Boa noite, irmãos. Graça e paz. Já temos alguém aí online com a gente, conectado. Estão conseguindo me ouvir? Travando um pouquinho aqui a internet, dificuldade de conexão. Está tentando aqui de todas as formas. Está um pouquinho difícil hoje essa conexão, mas vamos ver se a gente consegue. Enquanto a gente está tentando aqui se conectar, pede para que você compartilhe o nosso vídeo. Este nos ajudando ao alcance do vídeo. Temos alguns irmãos aí com a gente. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Irmão já aqui conosco. Del, Bárbara, minha irmã, Dora, Bela, Rafael, Francisco, Sheila, Luiz, Rodolfo, Margarete, irmã Flávia, irmão Cláudio Lira, Nalva, irmã Elizabeth, Cláudio Mões, irmã Aparecida, Thaís, Juarez. Irmão, saudade de todos. Estamos aí nessa nossa reclusão aí, né? Infelizmente, vivendo esse momento de luta, dias muito difíceis, mas em todos esses dias difíceis, Deus está conosco. Isso, Deus está com você, Deus está com a sua família. A gente vai enfrentando aí os desafios, as lutas, e Deus certamente vai também nos abençoando, vai nos guardando. Em nome de Jesus, nós vamos sair dessa e vamos sair dessa juntos. Tenho certeza disso. Deus há de cuidar do nosso coração, da nossa vida. Quem estiver com a gente aí, manda um amém aí, manda uma boa noite para a gente ver quem já está com a gente aqui conectado. Já estão aí compartilhando nosso culto, curtindo, contando. Uma Melissa, a gente está orando por você. Guido, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Tem Renata, as crianças, Dona Heloísa, irmã Kátia, irmã Sheila, Thaís, Yara, irmã Iris. Graças a Deus, né? Naldo, irmã Dirlene, Cristiano, Rosângela, Georgette, Valtinho, Raquel, Fafá, Cláudia, Anjos. Quantos irmãos, né, com a gente, já conectados aqui, graças a Deus por isso. A gente demorou um pouquinho a conectar aqui para a internet, realmente hoje não está boa, mas é uma noite de adoração. Se Deus permitir, iremos aqui até o final dessa celebração, conseguindo nos comunicar. Então, vamos orar, Senhor, que nos abençoe nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus, que a sua palavra seja anunciada, amores, sejam para o nosso Deus, que de verdade você e eu
consigamos dar um verdadeiro louvor ao nosso Senhor, né? A gente está se comunicando aqui. No finalzinho, a gente vai vendo quem vai ficando até o final com a gente vai tentando identificar. Mas nesse momento, nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele receba o nosso culto. E você aí não seja apenas um ouvinte, né, do culto, ou alguém que está aí acompanhando o nosso culto, mas que de verdade você cultue ao Senhor conosco nessa noite, que o Senhor encontre a sua vida como a vida de um adorador nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor que receba o nosso culto de oração. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, te agradecemos, Pai, por toda a provisão, por todo o cuidado em meio às lutas, às dificuldades que temos enfrentado. O Senhor está conosco a todo instante, dando força, ajudando a nossa vida, a nossa saúde. Te pedimos por família, Senhor, pela nossa igreja, Igreja Batista Pauliceia, por cada amigo aqui acompanhando também, que suas famílias, suas igrejas sejam abençoadas também nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe, fale conosco, receba a nossa adoração e cada clamor que será levantado nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, nós vamos adorar o Senhor, pedindo que as bênçãos de Deus sejam sobre a nossa casa nesta hora. Então, o irmão vai nos auxiliar nesse momento. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Boa noite, queridos. Graças e paz a todos. Te convido nesse momento a você compartilhar o vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam de uma palavra dos céus, uma palavra de Jesus, uma resposta, seja no louvor, seja numa oração, seja na pregação do nosso pastor. Eu te peço nesse momento que você compartilhe, né? E nós vamos começar o culto dessa noite dizendo: aquele que está feliz, diga amém. E eu te convido a dar um glória bem alto aí na sua casa, junto com a sua família, pois nós temos que ter a convicção de que nada foge do controle dos céus, do controle do Pai, do controle daquele que está sobre nós, sobre tudo que tem acontecido. Eu tento imaginar e conjecturar o sacrifício de Cristo, quando as pessoas viram Jesus ali pendurado naquele madeiro. Para muitos aquele momento era um momento de perdição, acabou tudo, né? Aquele que curou, aquele que poderia nos dar alguma coisa, ou aquele que nos deu alguma coisa, nos deu uma cura física, nos deu algo material, expulsou um demônio de alguém próximo de nós, e agora ele está pendurado ali, ele não consegue fazer nada por ele mesmo. Só que ao terceiro dia, o verdadeiro sentido do Evangelho nasceu, o verdadeiro sentido do Evangelho foi apresentado a todos, né? Que foi a ressurreição de Cristo. Então nada foge do controle de Deus. Eu não sei o que você tem passado, aquilo que você tem vivido, mas eu tenho a certeza de que Jesus, ele olha pela tua casa, ele olha pela tua vida. Você pode ter certeza disso. Ele olha pelas tuas finanças, ele olha pelo teu lar, ele olha pelo teu filho que não se encontra hoje nos caminhos do Senhor, ele olha pelo teu marido que não se encontra nos caminhos do Senhor, ele olha pela tua vida sentimental, ele olha pela aquela depressão que você sente quando ninguém está perto, aquela tristeza que assonda e assola o seu coração. Ele olha por você e ele envia o Espírito Santo dele na sua casa. E eu quero te convidar nessa noite a você erguer as suas mãos aí na sua casa e você declarar: a minha casa é do Senhor. Eu sou feliz porque eu creio em Jesus. Eu sou feliz porque um dia ele morreu por mim, ele se sacrificou por mim. Hoje eu estou aqui e nada está perdido, querido. Nada está perdido, porque nada foge do controle do Senhor. Amém? Então vamos estar adorando ao Senhor nesse momento.
Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Diga comigo, Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo. Adore ao Senhor, querido. Diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Porque Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condição, tudo é muito bom. Mais uma vez, Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia.
tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Um só amor, um só Espírito. Um só amor, um só. Amém. Logo depois da mensagem, irmãos, nós teremos mais um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Irmão Rodolfo vai voltar a nos auxiliar aqui com uma canção, tá? Então, os irmãos estão percebendo aí que há uma instabilidade na nossa comunicação aqui, né? Mas acredito que os irmãos estejam aí conseguindo, de alguma forma, nos acompanhar, né? Irmãos, nós vamos orar nesse momento. A gente sabe que as lutas elas têm sido muito grandes, né? A gente vem enfrentando aí dias muito ruins, falando da nossa saúde, da minha especificamente, mas falando da sociedade de forma geral, dos amigos, dos irmãos, dos familiares, né? Que nós temos acompanhado. Embora estejamos aqui bem fragilizados, a gente tem tentado dar suporte aí aos irmãos que têm nos procurado. Às vezes a gente não consegue assistir como a gente gostaria de assistir, de acompanhar, de dar suporte, mas naquilo que a gente pode, a gente tem feito, né? Os irmãos da igreja têm nos auxiliado, abençoado, graças a Deus por isso. Uma igreja copeira, né? Onde pega um pouquinho para fazer e isso fica mais leve para todo mundo. Algumas questões, claro, que fica do pastor mesmo, fica a nossa responsabilidade da gente estar ajudando, abençoando, mas aquilo que pode ser compartilhado, aquilo que pode ser auxiliado pelos demais irmãos, nós temos vivido isso de forma muito direta. Então, cuide de Deus, prova do cuidado de Deus, como igreja nós estamos no caminho certo, um ajudando o outro, e os irmãos têm aí passado pelo problema da coronavírus. A igreja ela esteve orando algum tempo atrás, o pastor Edson, tenho mantido contato com o pastor Edson quase todos os dias, né, um amigo nosso. Então a gente vê a evolução, graças a Deus, da vida dele, voltando a trabalhar já nas suas funções de capelania, nos quartéis ali da zona militar, ali de Marechal. Graças a Deus pela vida do pastor Edson, que se recuperou do coronavírus, internado e saiu dessa, graças a Deus. Até onde a gente sabe também, o pastor Naildo, pertinho da gente aqui na Paulista, também está em casa, está bem, com a saúde sendo recuperada. Hoje a gente recebeu a notícia de que o pastor Sócrates, executivo da nossa Convenção Batista Brasileira, também está em casa, né? Recebeu alta hoje, então ficou muito gibado. E agora a gente vê a recuperação do pastor também. Então, irmãos, nós temos visto os milagres de Deus acontecendo, né? Como Deus tem tratado cada vez. Infelizmente, a gente não precisa nem ligar o rádio ou a televisão para ver as más notícias também que estão à nossa volta. Muita gente conhecida nossa falecendo por causa do coronavírus e por outros motivos também. Então, a gente precisa ficar atento mesmo no que a gente pode fazer pela nossa saúde, pelo nosso. Nós temos que fazer, nós temos que nos privar, nós temos que cuidar da nossa saúde. É fundamental que a gente saiba das coisas que estão acontecendo, mas também das coisas ruins, para a gente estar sempre atento e alerta para aquilo que precisamos fazer enquanto cidadãos, enquanto família, enquanto igreja. Então, nós precisamos estar cientes do que tem acontecido, mas nós temos notícias de pessoas que estão saindo dessa luta feliz, né? Porque estão sendo recuperados. Então, nesse momento, meus irmãos, nós vamos clamar, nós vamos fazer aquilo que a igreja também foi chamada para fazer. Nós somos a igreja que ora, nós somos esse
esse povo de Deus que conhece o nome do Senhor, conhece o poder de Deus. Então é por isso que a gente recorre ao Senhor em oração. Além da oração ser um diálogo com Deus, a conversa com Deus, nós temos nele encontrado refúgio na nossa vida, nossa alma. Nós temos muitos irmãos fazendo pedidos de oração no dia, né? Mas também muitos irmãos aí na nossa página do Facebook solicitando algo de Deus. A gente sabe, a gente faz na nossa igreja, né? A gente não vai conseguir memorizar todos os pedidos, porque são muitos, mas eu tenho certeza que o nosso Deus é o Deus que sonda coração, é o Deus que tem ciência de todas as coisas. É por isso que a gente vai orar nesse momento, pedir ao Senhor pela vida da Edel, Paulo, César. Né? Ontem à noite, a gente, né, ali, Edel sabe, né, da nossa luta ali, como foi. Então, que Deus sustente a vida do Paulo, da Edel, em nome de Jesus, principalmente a do Paulo, né, que tem passado aí dias com febre insistindo. Né? Eu tinha olhado rapidamente no Facebook e visualizado a Angélica pedindo oração também, né? Está aqui sempre conosco no nosso culto, não vou lembrar o nome, mas o pedido que a Angélica fez. Os irmãos que estão aí na página estejam também orando, intercedendo, né? Orando também pela irmã Melissa. A Melissa tem acompanhado também na evolução hoje mesmo, falando no WhatsApp. Deus esteja cuidando da vida da Melissa. Continuar a orar pela vida da irmã Aparecida, né? Pela vida da Georgette, pela vida da Cristiane, nossa irmã em Cristo, membro da nossa igreja também. Então, que em nome de Jesus, né? Esses pedidos que foram dados e também os pedidos, né, do dia a dia, que você lembrar, você esteja colocando agora diante do altar do nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença aqui, Senhor, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, cada um no seu lugar, mas certos de que o Senhor há de ouvir a nossa oração, Senhor. Nós temos um Deus que é presente, um Deus que acompanha a nossa luta, a nossa guerra de cada dia, e nós estamos recorrendo a este Deus nesse momento. Ele nos deu a salvação, é o Deus que nos deu Cristo Jesus, é o Deus que nos deu uma família, e é o Deus que também há de nos dar saúde, há de nos dar livramentos, há de cuidar da nossa vida financeira, dos nossos relacionamentos. Pai, quantas lutas nós temos enfrentado, mas nós sabemos que em cada luta, em cada batalha, o Senhor está conosco, suprindo, Pai, as nossas necessidades, guardando a nossa fé, sempre produzindo esperança no nosso coração. Pai, que a esperança ela esteja acompanhada da nossa conscientização daquilo que precisamos fazer, daquilo que cabe a nós fazermos, mas também acompanhado do seu sobrenatural, Pai, da paz que excede todo entendimento, da presença constante na nossa vida, das promessas que estão aí acompanhadas da tua palavra, em saber que nós sairemos dessa, atravessaremos, Pai, para o outro lado, cantaremos o hino da vitória, esta esperança que nos cerca, Pai, que cada dia se renova na nossa vida com a sua misericórdia. Por cada pedido que foi feito aqui, Pai, pela página do Facebook, da Edel, da Melissa, da Aparecida, da Cristiane, da Georgette, o pedido da Angélica e tantos outros pedidos que foram feitos aqui, Pai, que a cada dia nós temos acompanhado, que em nome de Jesus, Senhor, ajude também os nossos familiares que estão acometidos do coronavírus. Abençoa a minha família, Senhor, a minha vida, em nome de Jesus. Também, Pai, que eu saia dessa, em nome de Jesus, recuperado para a glória do Teu nome. Todos os irmãos da nossa igreja que estão com tratamentos, fazendo tratamentos, que em nome de Jesus sejam tratados pelo Senhor mesmo, Pai, nesta hora. Abençoe os médicos, os enfermeiros, cada um que está saindo das suas casas para trabalhar. Que em nome de Jesus, Pai, haja mantimento na casa dos Teus filhos e filhas. Abençoe a Tua igreja, Senhor, que nunca falte nada na casa daqueles que acompanham o reino do Senhor, vivem sobre a Tua justiça, aqueles também que não estão nesta condição de reino agora, Pai, ainda não reconhecem como Salvador de suas vidas, mas carecem neste momento de algo da parte do Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, entre com a Tua mão de poder, Pai, sobre estas vidas também, suprindo as suas necessidades, reino esse ambiente, essa realidade que nós estamos vivendo perto de Ti,
possam alcançar essas pessoas mesmo estando distantes da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor que nos acompanha, que cuida da gente a cada dia, que alcance as vidas nesta hora, em nome de Jesus. Que o seu Santo Espírito, Pai, sonde cada lar, visite cada casa neste momento, cada coração, cada vida, Senhor. Nós temos vivido essa experiência natural com o Senhor, essa frequência da tua presença na nossa vida. E é ela mesmo que nós declamamos nesta hora, que vá a cada coração nesse momento. Dê paz, Senhor, dê tranquilidade àquele que está aflito, àquele que está angustiado, àquele que precisa de algo específico do Senhor e não sabe a quem e como recorrer. Sabemos que o Senhor pode agir em nosso favor nesta hora e nós cremos que o Senhor há de agir em nosso favor nesta hora, em nome de Jesus. Abençoe nossa vida, abençoe cada igreja, abençoe cada pastor. Te agradecemos, Pai, por aqueles que têm sido recuperados da Covid-19, Pai, de outras enfermidades, que em nome de Jesus, Pai, isso tudo que temos visto, aumente a nossa fé, aquilo que nós temos dado, Pai, nos dê cada dia mais experiências contigo e saiamos, Pai, desta luta mais forte do que entramos. A tua igreja, Pai, continue avançando, o teu reino continue avançando, o teu evangelho alcançando corações sedentos de uma palavra, Pai, que conforte suas vidas e transforme, Pai, transforme a cada dia a nossa vida por completo. Desde a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa questão psicológica, emocional, tudo, Pai, seja levado pelo Senhor. Que a nossa mente seja cativo no Senhor. Que a vida que o Senhor propôs a cada um de nós, ela seja plena neste tempo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às notícias boas e ruins. Sejamos cuidados, amparados e guiados pelo Senhor mesmo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Que Deus, Ele nos abençoe, em nome de Jesus, que a sua oração chegue aos altos neste momento. Temos certeza que Deus tem cuidado da nossa vida, tem cuidado da sua vida, e esse Deus que nós recorremos, esse Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele é um Deus vivo. A oração que você fez agora, Deus, Ele ouve a sua oração. Deus não está só atento à oração que foi feita semana passada diante das demandas do mundo. Deus, Ele é tão poderoso, Ele tem todo o poder de ouvir cada oração, seja lá onde ela está sendo feita, na condição que ela está feita, num leito de um hospital, na sua sala, no quarto, independente de onde você esteja agora, no seu carro. Deus, Ele é o Deus que atende oração, tem todo o poder. E é um Deus que ama, é um Deus que a sua essência é o próprio amor. Então, o nosso Deus, Ele está atento à sua oração, querido. O nosso Deus, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida, não só a sua saúde. Deus não é poderoso para milagre só na nossa saúde. Deus, Ele é poderoso para trabalhar no meu caráter, na transformação da minha vida, no seu caráter, na transformação da sua vida, em nome de Jesus. Ele pode transformar a sua família, Ele pode transformar o cenário financeiro da sua casa, a realidade que você está enfrentando hoje, a vida que você está enfrentando, o vício que você tem lutado, das drogas, do alcoolismo, da pornografia, da infidelidade, de tantas coisas que você tem enfrentado. Deus, Ele é poderoso para transformar tudo isso. Basta você consagrar, colocar isso nesta hora diante do Senhor. Deus há de transformar a sua vida, mas você precisa entregar o seu coração e cada uma destas dificuldades no altar dele, na mão dele, porque Ele é poderoso. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você crê? Em nome de Jesus. Queridos, quero compartilhar com você a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, 21 apenas, um texto bem direto da palavra de Deus nesse Mateus capítulo 7, verso 21, Sermão da Montanha, Jesus com seus discípulos, ensinando acerca do reino dos céus.
Semana passada, vocês que estiveram conosco aqui e têm nos acompanhado. Irmãos, agora em maio, a gente completa um ano que nós estamos aí estudando o Sermão da Montanha, em maio, fechando, né? Um ano pregando às quartas-feiras, uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. Poderíamos ficar mais um ano falando sobre o Sermão da Montanha, que teríamos tema, informação para passar para os irmãos, porque nós cremos que o Sermão da Montanha, né, nesse momento em que Jesus reúne os seus discípulos e começa a ensinar sobre a vida, nesse primeiro momento de Jesus, na reunião com todos os seus discípulos ali, além dos discípulos, a multidão, Jesus separa para ensinar os seus discípulos sobre a fé cristã, vida e relacionamento com Ele mesmo, e como se portar diante do reino, na sua missão, no ID, na pregação do Evangelho. Então, é sempre bom a gente estar voltando ao Sermão da Montanha, entendendo aquilo que Cristo quer falar ao nosso coração. Então, pastor, mais um ano estudando o Sermão da Montanha? Olha, para a gente que gosta de estudar a palavra de Deus, nós que somos servos de Jesus, a gente deveria ficar nele aqui 15 a 20 anos. Nós não vamos fazer isso, irmãos, fiquem tranquilos. Nós vamos, neste mês, já o Sermão da Montanha, já que hoje vamos falar o verso 21, estudar o verso 21. Na semana que vem, nós vamos fazer verso 2, 23. Na outra semana, 24 a 27. E fechando aí, na última semana de maio, verso 28 e 29 de Mateus capítulo 7. Então, verso 21, nosso estudo de hoje. Quem entra no reino dos céus? O que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Que Deus abençoe a sua palavra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que essa palavra entre no nosso coração e nos ensine sobre o reino de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela transforme a nossa vida, como tem transformado a cada dia, àqueles que estão recorrendo à tua palavra, viver os seus dias na sua presença, Senhor. Nós temos provado do seu cuidado dia e palavra. Aqueles que meditam na tua palavra dia e noite são bem-sucedidos em tudo que fazem. E nós queremos ser bem-sucedidos nessa noite, sobre a tua orientação diante do reino dos céus. Que o Senhor ministre em nosso coração, nos traga o ensinamento. Estamos iluminados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto aqui, esse texto, do verso 21 ao verso 23, essa perícope, esse parágrafo que nós estamos lendo, né, que começa o verso 21 que nós estamos estudando hoje, ele vai nos dar uma palavra um tanto quanto pesada, uma palavra um tanto quanto dura. Alguns ficam até assustados quando leem esse texto, tentando meditar nele, porque ele vai dizer que pessoas estão falando em nome do Senhor, pessoas formam o seu discurso a partir da palavra, do nome de Jesus, do reino de Deus, mas é possível que essas pessoas não estejam no reino. Nós usamos o nome, é possível que pessoas usem o nome de Jesus, é possível que pessoas clamem ao reino, clamem pelo Senhor, clamem a Deus, mas mesmo recebendo resposta, tendo algo para receber do Senhor, mesmo assim ser parte do reino. E isso nos assusta porque o que nos qualifica a estar no reino ou não? O que aponta para mim, o que me diz, o que me afirma que eu estou de fato no reino ou não estou? Esta dúvida, esta pergunta, este questionamento, ele deveria nortear aí o seu pensamento, já que você quer fazer desse reino de Deus. Quando a gente fala, e quando a gente lê que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, está dizendo, é o próprio Jesus Cristo. Jesus vai dizer, olha, existem pessoas que estão me clamando, Senhor, Senhor. E essas pessoas que estão clamando Senhor, Senhor, nem todas elas entrará no reino dos céus.
Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará no reino do céu. Quando a gente pensa nessa expressão que Jesus Cristo falou, entrar no reino, dá uma ideia que o reino é um lugar. Dá a ideia de que o reino é um lugar geográfico, um espaço, um ambiente de fato. Desculpa, um ambiente não, mas um lugar geográfico, uma condição, uma posição específica. Entrar, a gente só entra normalmente, né? A gente entra em lugares, a gente entra num ambiente, a gente está colocando em um lugar. Então, eu falo que entrei na minha casa, eu entrei num lugar, eu entrei numa questão geográfica, numa condição. Então, quando Jesus Cristo vem e traz que o reino de Deus, aqueles que entrarão no reino de Deus, dá a entender que o reino de Deus é um lugar. E aí a gente vai lembrando, né, dos hinos que falam sobre o reino de Deus. O céu é um lindo lugar, né, falando sobre essa realidade do céu ser esse lugar. E a maioria dos hinos, e quando a gente vai ouvir mensagens falando sobre o reino de Deus, sobre esse lugar específico, normalmente a gente pensa num lugar lindo após passarmos a morte. Geralmente fazemos essa associação de que o reino de Deus é o lugar que entraremos após a nossa morte. Quando adentrarmos ao reino dos céus, nós entraremos no reino de Deus. E o reino é um lugar lindo, um lugar onde não há choro, nem ranger de dentes, não há sofrimento, onde tem as mansões celestiais, as ruas de ouro. Então, quando a gente faz essa associação de reino de Deus, muitas pessoas categorizam o reino de Deus, colocam o reino de Deus em um lugar muito específico. O reino de Deus é um lugar geográfico, é um lugar onde nós iremos passarmos a morte. É um lugar lindo, é um lugar belo, um lugar que Deus preparou para habitar com a que nele creu. Um ambiente de fé, de esperança, de vida eterna. Podemos pensar nesta maneira, faz parte do pensamento cristão, faz parte da igreja do Senhor Jesus, pensar de Deus desta maneira. Só que o que Jesus vai dizer aqui é um pouco mais profundo. O que Jesus vai dizer aqui é um além, não o além do céu, um além pós-morte, mas é um ambiente, é uma condição muito mais completa do que só passamos para esse reino quando adentrarmos as mansões celestiais no nosso pós-morte. O que Jesus vai dizer aqui é o seguinte: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, ou seja, entrará no reino de Deus, estará na condição de reino de Deus, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E aí, nesse sentido, Jesus trata o reino dos céus como um ambiente de existência, uma dimensão que podemos considerar assim, perfeitamente possível de ser experimentada de fato, e começa hoje, começa no momento em que a gente aceita Jesus, começa no momento em que a minha vida é consagrada ao Senhor. Esse ambiente de reino de Deus, que não é só um lugar específico, mas é um ambiente, é uma atmosfera do reino, ela é totalmente possível para aqueles que colocam as suas vidas à disposição de Deus. Essa discussão histórica que a gente tem dentro do campo teológico, né, principalmente dentro do campo apologético, a defesa da fé, onde reino de Deus é vida após morte. A gente, enquanto estamos pensando a igreja, enquanto estamos pensando a nossa realidade de cristianismo, o reino pós-morte, ele tem que ser um discurso secundário. Esta realidade do reino de Deus que nós estamos pensando na vida pós-morte, ela é possível, ela é fundamental, ela é necessária, é de fato o lugar para onde iremos, é o céu onde habitaremos o Senhor, mas nós não podemos ficar pensando no reino de Deus só como esse lugar específico que nós associamos ao céu.
o lugar em que Cristo preparou, Deus preparou desde a fundação de tudo para estar com as que ele chamou. Mas o reino dos céus é esse lugar onde é esta atmosfera onde a vontade de Deus está sendo estabelecida. Então, o reino de Deus ele é possível na sua vida hoje. Você que é um seguidor de Jesus, você que é um seguidor do caminho de Cristo, você que quer andar com Deus, você que quer fazer a vontade do Pai, você que quer viver guiado, orientado pelo Espírito Santo. Você que vive essa realidade, você está incluso, você está inserido na vida de vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, a vida que eu vivia antes, agora eu vivo no... Ou seja, você deixou as trevas de lado, você deixou o seu mundo pecaminoso, a sua realidade pecaminosa de lado, e agora você vive esse ambiente de reino. E esse ambiente de reino, a qual eu e você nós fomos chamados, ele é regado por muitas características. A gente vai perceber que fazer a vontade do Pai, como Jesus está nos ensinando em Mateus capítulo 7, 21, ela requer que eu e você deixemos de lado as nossas vontades. Existem vontades que estão em mim, existem vontades que estão em você, que estão paralelas, estão comuns à vontade de Deus. Por exemplo, você abençoar a vida de um familiar, você abençoar a vida do seu vizinho, você abençoar a vida de alguém com um abraço, com uma oração, com um mantimento, com um recurso, você saciar a fome de alguém, a dor, os anseios emocionais de alguém, você abençoar a vida de alguém, é comum à vontade de Deus, porque nós fomos chamados para abençoar. Se você, pela sua vontade, deseja abençoar alguém, isso pode partir da sua característica, do seu desejo de abençoar alguém, como pode também ser um desejo de Deus colocado no seu coração, a orientação do Espírito Santo de Deus para abençoar você e você dar a alguém, abençoar alguém diante daquilo que você abençoou. Então, esta condição que existe em você a participar do seu reino e da sua justiça concorda com a ação de Deus sobre a vida da humanidade. Faz parte. E aí Jesus ensina no Mateus, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que num determinado momento, Jesus Cristo, o próprio Deus, né, ele vai separar uns para a direita, uns para a esquerda, e quando chegar a esse lugar, o que ele vai... Os que foram para a direita foram aqueles que fizeram a vontade do meu Pai, aqueles que não fizeram a esquerda. E aí, você vai associar mais... de repente vai perguntar como uma daquelas pessoas vão perguntar, né? Perguntaram, mas qual foi o momento em que eu não fiz a vontade do meu Pai? Onde que eu encontrei Jesus que eu não fiz isso por ele? Ora, todas as vezes que vocês fizeram para os meus pequeninos, todas as vezes que vocês fizeram para alguém, vocês fizeram para mim. Então, todas as vezes que nós colocamos o reino de Deus na nossa realidade de vida, nós encontramos esse reino e estamos fazendo a vontade. Logo, o reino de Deus não é só um lugar geográfico. O reino de Deus é um ambiente de existência. Se eu quiser fazer a vontade do meu Pai, logo eu encontrei o reino de Deus. O reino de Deus me encontra, a sua graça me encontra e agora eu estou incluso nesse projeto. Estou dentro desse projeto. O caminho, né, como nós estudamos na semana passada aqui no nosso estudo do Sermão do Monte, esse caminho estreito, que é o caminho do Deus, é o caminho do reino, ele é uma realidade que, quando chega para a gente, irmãos, quando nós estamos diante dos nossos desejos e nós temos a possibilidade de colocar o reino de Deus à nossa disposição, quando nós temos a oportunidade de colocar a vida de Deus na nossa realidade essencial, a gente vai perceber que nós encontramos esse reino de Deus de tal forma que agora a vida que eu vivo mais, eu vivo agora para Ele só. Então, quando a gente encontra o caminho largo, né, o texto que nós estudamos semana passada, quando encontramos o caminho largo, é o caminho de facilidade, onde eu faço e me movimento da forma que eu quiser, porque o caminho é largo.
eu tenho locomoção sobre ele, eu faço da forma que eu quiser. Esse caminho eu vivo só para mim mesmo. Eu deixo de fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é muito específica. A palavra de Deus ela vai nos caminhar, nos direcionar, que a vontade do Pai é fazer com que o seu reino ele se estabeleça a partir da sua justiça. Quando a gente estuda Mateus capítulo 6, a gente vai perceber o conceito de Quessá, né, que é essa aplicação do reino de Deus sobre a vida das pessoas, que é o quê? A esmola, o jejum, a oração, tudo isso em prol do outro. A aplicação é a aplicação do reino sobre a vida de alguém. Quando isso acontece na nossa vida, nós estamos caminhando para fazer o meu Pai. Mas quando eu opto em fazer a minha vontade, eu começo a correr os riscos que estão propostos para qualquer pessoa que deixa de viver de forma característica daqueles que são chamados de Cristo. Eu tenho certeza que os discípulos de Jesus eles tiveram a oportunidade de colocar em prática os seus desejos. Eu tenho certeza que Jesus, quando pega aqui Mateus capítulo 7, nesse nosso estudo, Jesus e os seus discípulos, olha, vocês estão agora nesse reino, e esse reino aqui é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está ensinando para os seus discípulos que é possível que eles estejam clamando Senhor, Senhor, levando o nome de Jesus, mas estão totalmente fora da vontade de Deus sobre a vida deles. Isso é desafiador da gente pensar. Isso é algo que deve mexer com você, deve mexer comigo. Isso deve exigir da gente uma autoanálise constante. Aqueles que se encontram na condição do reino de Deus, aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, aqueles que colocaram como prioridade o reino de Deus sobre as suas vidas. A gente precisa todos os dias, precisa ter o autoanálise, aquela abordagem mesmo de Jesus para os seus discípulos na ceia, do apóstolo Paulo lá orientando a igreja. Olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame que não era dia da ceia, embora os discípulos pudessem cear todos os dias, fazer a sua vontade todos os dias, mas esse ambiente que a gente geralmente retoma sobre a ceia, da autoanálise, do autoexame, ele precisa passar pela vida do crente todos os dias, porque fazer a vontade de Deus, trazer esse âmbito do céu para a terra, meus irmãos, só com muita orientação do Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus ser feita na terra como é no céu é tão importante que Jesus Cristo ele ensina na sua oração a clamar por esse ambiente. Que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O reino de Deus ele é tão completo, ele nos traz essa abertura de embora complexo, porque a nossa vontade ela quer sobressair sobre si mesmo, mas quando a gente traz o ambiente dos céus para a terra, a gente não deixa para gozar, para desfrutar o reino de Deus só quando passarmos da morte, nesse ambiente que parece mais geográfico chamado céu. Nesse reino geográfico chamado céu, nesse lugar. Mas quando a gente traz o reino para o ambiente que estamos vivendo, onde é um ambiente de existência, uma dimensão perfeitamente possível de ser experimentado aqui, eu vou fazer e vou pensar o seguinte: se o reino dos céus ele implica na realização da vontade de Deus, então quem vive em obediência a Deus já está experimentando das dimensões possíveis de céu. Se nós pensarmos em reino dos céus, reino de Deus como ambiente do céu, se nós começamos a pensar nesse reino como o ambiente de obediência do meu Pai, nós já estamos desfrutando do ambiente de Deus. O texto que Jesus traz para os seus discípulos, a leitura da vida, a explicação de Jesus para os seus discípulos, que recai sobre a nossa vida hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é o muito falar Senhor, Senhor.
não é o muito usar Jesus, Jesus, Jesus. Não é só o nosso clamor que nos faz realmente dos céus. Muito pelo é quando nós estamos fazendo cumprir a vontade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Se nós estamos vivendo esse ambiente de obediência da vontade do Pai, nós estamos vivendo o ambiente do reino de Deus. É possível viver o ambiente do reino de Deus quando nós estamos com a nossa vida depositada para a vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Nessa semana, eu soltei um vídeo no meu canal, no YouTube, falando sobre a obediência, refletindo justamente sobre essa mensagem de hoje, quando Jesus está ali com seus discípulos, e depois você aproveita aqui para fazer, né, uma propaganda, depois você entra lá no nosso canal, no YouTube, Eric Mendonça, pesquisa aí, os irmãos da igreja todos têm o link, é só entrar mesmo, tem lá uma mensagenzinha de 2 minutos, falando exatamente sobre isso, sobre a obediência. Pedro, os discípulos, estavam ali pescando, nada pescaram, eles voltam frustrados, nessa frustração entra em ação, fala, vamos para o alto mar, lance a rede. Quando Jesus pede isso, ele fala, olha, porque tu mandas, porque o Senhor manda, eu vou fazer. Esse sinal da obediência faz com que eles desfrutem de uma pesca maravilhosa, porque obedeceram. Mesmo que eles fossem contrários à vontade, porque a técnica estava ali, eles experientes nas suas pescas, tinham feito tudo possível, todos os lugares de alto mar, de pesca, tentando encontrar os melhores lugares. Eles sabiam onde estavam, eles sabiam lançar a rede de forma perfeita, eles sabiam puxar a rede de forma perfeita, fizeram isso a noite inteira. Sabiam até mesmo no coração, na mente deles, poderia vir aquela dúvida, olha, já fiz isso a noite inteira. Senhor, já fiz isso a noite inteira, Jesus. Fiz isso a noite inteira, não pesquei nada. Pedro simplesmente obedece, porque tu mandas, farei. E por obedecer, por ser submisso à vontade de Deus, à vontade de Cristo naquele momento, as coisas se cumpriram. A realidade de reino chega até ele. E a alegria de ser acompanhado, suprir das suas necessidades naquele dia, foi realizada porque Pedro obedeceu a Jesus Cristo. Irmãos, o que falta para a gente, às vezes, desfrutar desse ambiente de reino de Deus é obedecer. É colocar a vontade do Pai dos céus na nossa vida terrena. A gente, quando eu escrevi o livro, na época, em 2015, que falo justamente sobre essa vontade humana de Deus, realizada em Jesus Cristo, a sua humanidade, né? A face de Deus, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se tornou carne. Quando a gente aceita Jesus Cristo, quando a gente tem a nossa vida colocada para o reino de Deus, às vezes a gente se coloca aguardando agora a morte. Já entreguei minha vida para Jesus, já estou salvo, então desfrutarei do reino de Deus na eternidade um dia. Tudo se cumpriu, completo o plano de Deus sobre a minha vida, já estou no céu, glória a Deus, aleluia. Quando isso acontece, você está deixando de desfrutar desse ambiente de reino, ambiente de existência cristã aqui. Nós precisamos eliminar esse vácuo existencial que existe quando a gente aceita Jesus e o dia a gente se encontra com ele na eternidade. O que a gente faz aqui? Enquanto nós estamos vivendo, muitas pessoas encontram chamados, ministérios, ide, missão, pregação da palavra, amor ao próximo, cuidado, acolhimento, reunião com a sua igreja, a vida comunitária enquanto cidadãos do reino. Nós encontramos os motivos em Cristo para viver este ambiente existencial de reino de Deus. Enquanto eu e você somos chamados a sermos os filhos de Deus, eleitos, desfrutando das bênçãos celestiais, os discípulos estão nesse ambiente de reino de Deus, se fazendo cumprir a palavra de Deus sobre a vida deles. E Jesus ensina, nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Jesus dá um alerta aos seus discípulos ali naquele sermão do monte. Jesus dá um alerta àquela multidão, olha,
Vocês podem estar me clamando, Senhor, Senhor. Estão querendo até estar aqui me ouvindo, ok, tudo bem. Mas mesmo assim, alguns de vocês não entrarão no reino dos céus, porque vocês querem deitar da minha presença, mas vocês não querem fazer a vontade do meu Pai. E a vida de Jesus, quando inaugura esse reino, Jesus vem anunciando o reino eterno, o reino dos céus. Ele faz se cumprir a vontade do Pai sobre a vida dele. Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. João 10:30 vai dizer, olha, eu e o Pai, nós somos um só. Jesus poderia, na sua grandeza, em todo o seu poder, ele poderia deixar de orar, porque mesmo sendo Deus, ele poderia com ele mesmo. Jesus poderia sair pela rua andando sozinho, estaria falando com ele, sendo ele Deus. Mas não, Jesus passava tempos de investimento em oração com o Pai, diálogo com o Pai. Sabia da importância da oração. Jesus vai até João Batista e faz se cumprir em obediência o projeto chamado batismo. Você que ainda não foi batizado, você que até entende que Jesus Cristo é Senhor, Salvador, você tem temor de Deus no seu coração, você precisa ser obediente. Vá ao batismo. Faça cumprir a vontade de Deus sobre a vida, a sua vida. Muitas pessoas querem até falar Senhor, Senhor, mas não estão dispostos a fazer a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, recai sobre nós o desafio da espiritualidade de Jesus, que é converter, é reverter o impulso do meu coração, os desejos do meu coração, a minha inclinação para o mal, a minha vontade de cometer pecado, fazer questões que não combinam com a minha vida agora. Jesus nos dá realidade de espiritualidade, onde a minha vida ela agora está à disposição do reino de Deus. E o que eu preciso fazer é obedecer à vontade de Deus para que esse reino chegue na minha vida e também nos ambientes que eu frequento, onde quer que eu esteja. Jesus Cristo, ele não só é Salvador. A gente precisa entender que quando eu coloco a vontade do Pai sobre a minha vida, eu também declaro que Jesus Cristo é Salvador, Senhor. Que em nome de Jesus, a sua vida, o seu coração, nesta hora, encontre Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você quer entrar no reino dos céus? Você quer um ambiente de espiritualidade, de fé, um ambiente de existência cristã? Você quer viver o reino de Deus hoje? Faça-se cumprir a obediência de Cristo sobre a sua vida. O que ele tem te pedido, o que ele tem te ensinado, o que você precisa abrir mão. Isso você precisa para Jesus hoje mesmo. Que a vida seja transformada pela palavra de Deus, todos os dias. Uma autoanálise, um autoexame, se você está cumprindo e vivendo de acordo com a palavra de Deus sobre a sua vida. Isso precisa ficar a partir das suas ações, a partir da sua reação, a partir da sua não omissão, porque tudo isso faz mostrar que Cristo dominou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E agora você vive para ele. Você vive de verdade, como cidadãos do céu, mas vivendo aqui, onde o reino do Senhor alcançou o seu coração. Faça-se cumprir, Pai, a sua vontade aqui na terra, como é cumprida no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. E logo em seguida, nós estaremos entoando mais uma canção. O irmão Rodolfo vai nos abençoar mais uma vez com mais uma canção. E que Deus abençoe você mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar diante de Deus sobre a nossa vida à noite, em nome de Jesus. Pai, nós lhe clamamos a palavra e nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra, ela vem se cumprindo sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra ela encontra corações férteis nesta noite, dispostos a caminhar com o Senhor e fazer a sua vontade. Que analisando a nossa vida, o nosso coração, o seu Espírito Santo neste momento, nos convencendo dos nossos pecados, que em nome de Jesus, Pai, sejam formados hoje mesmo. Procure fazer a tua vontade acima de qualquer outra coisa, para que encontre esse ambiente de existência e transforme a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja por completo. Transforme corações nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos nos encontrar com o Senhor todos os dias e fazer se cumprir a tua palavra em nós.
em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. O irmão Rodolfo vai nos abençoar nesse momento com... Vamos continuar adorando o Senhor, amém? Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tanta cultura, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Diga bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, de Davi, bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados no mundo inteiro, muitos virão te louvar. Seus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui, presente aqui. Aleluia. Bom, estava falando aqui, nós já vamos orar encerrando, né, o nosso culto, mas está pregando aqui, né? Eu me comprometi hoje de... Obrigado, Rodolfo, o som tinha cortado aqui, né? Mas já voltamos. Quem está acostumado a me ver ali subir naquele culto do dia de domingo, às vezes, naquela escadinha correndo para a palavra ali, né? A gente daqui de casa é muito ruim, né? A gente tô com a saudade danada de estar ali naquele culto, podendo pregando para os irmãos, né? Como é característico nosso pregar olhando no olho
né, vendo como é que está a sua reação, como é que o Espírito Santo está agindo na sua vida ali, naquele momento, e andar naquele púlpito de um lado para o outro. Irmão, a gente está com muita saudade disso. Tem certeza? Você também está com muita saudade de estar ali na nossa igreja, conosco no dia a dia, na nossa cantina, não é mesmo? Que nos engorda, que nos ajuda a engordar, né? De estar ali na porta, cumprimentando os irmãos. E a gente está sentindo muita falta disso. Acredito que você também esteja, né? Se você está, coloca aí um ok aí nos nossos comentários no Facebook para a gente ver como é que está também a sua emoção. A gente vai pregando aqui, né, irmão? A gente já está encerrando já, a gente já vai orar para encerrar, mas a gente vai pregando aqui, vendo os irmãos, né, acompanhando a gente, e amém, aleluia, glória a Deus, e concordando. A gente sabe que ali no dia a dia também é assim, então os irmãos interagindo, isso a gente vai sentindo muita falta, né? Mas a gente crê também que, em nome de Jesus, já estaremos juntos, já estaremos juntos e podendo, né, voltar às nossas atividades, o nosso planejamento, e tudo vai passar em nome de Jesus. Então, quando lembrar, né, como eu mandei para os irmãos, quando lembrar, esteja orando a gente, pela nossa família, pelos nossos irmãos que estão aí passando tempos difíceis. Graças a Deus, a igreja tem cooperado aí com os quilos de alimento, com o dízimo e oferta, então a gente está conseguindo avançar. Nós estamos aí neste mês de abril, irmãos, para que estejam cientes, né? A gente tem trabalhado, como a igreja ela tem trabalhado. Nesse abril agora foram mais de 60 cestas básicas distribuídas. Viramos agora o mês, já neste mês de maio, hoje dia 6, a gente já distribuiu mais de 10 cestas básicas. Então, muita gente precisando, recorrendo à igreja, e a igreja está podendo abençoar, porque você tem feito parte disso. Então, que Deus abençoe a sua vida também, e vamos avançar juntos para do Senhor. E eu tenho certeza que nós estamos tentando minimizar aí o desafio semanal de cada família, de cada Deus abençoe a sua semana, então, em Jesus. Domingo estaremos juntos aqui para mais uma vez adorar o nome do nosso. Vamos orar, encerrando o nosso momento de culto ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por usar a vida do seu servo Rodolfo, com os louvores. Pai, que o Senhor tenha recebido cada oração aqui neste dia, cuidando da nossa vida, ajustando o nosso caráter, a nossa família. Que o seu Santo Espírito tenha a liberdade de ajustar a nossa caminhada a cada instante. O foco da nossa vida seja viver, Pai, esse ambiente de existência que é o reino do Senhor aqui na terra como é no céu. Nos ensine, Pai, assim, que a nossa fragilidade nos acompanhe, mas que ela não apague a chama da fé no nosso coração, que as nossas fraquezas e fragilidades não sejam suficientes para tirar a esperança e a paz do nosso coração, mas que a cada instante possamos desfrutar do seu cuidado, do seu amor e da sua ação. Que o ambiente de reino, a justiça do reino do Senhor, venha a nós, tome a nossa vida, a nossa família e a nossa igreja. É o nosso pedido nesta noite, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, nesta noite, em nome de Jesus.